Boa noite. Pessoal, dando continuidade àquela proposta que eu trouxe para vocês de aulas online para complementação de atividades complementares, hoje a professora Glauci vai apresentar para vocês. Ela é professora também do curso de Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia e Gestão de RH, e ela vai apresentar para vocês hoje alguns conteúdos, alguns aprendizados sobre inteligência emocional, tá? Essa live vai durar aproximadamente uns 40 minutos, 50 minutos. Como a gente fez no nosso último encontro, na medida que vocês tiverem dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, curiosidades, que esse assunto é bem legal para se trabalhar, façam as perguntas aqui no chat que eu vou direcionando para a Glauci e ela vai respondendo para vocês, tá? Glauci, pode começar. Fica com você agora a sala. Boa aula para você aí. Boa apresentação. Ok, Vitor, obrigada. Podemos começar sim. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Glauci. Como o Vitor falou, eu dou aula no ensino superior. Eu fiz uma formação inicial em pedagogia e, posteriormente, na psicologia. Então, eu sou mestre também em psicologia e doutora em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Também sou psicopedagoga. Hoje, atualmente, eu trabalho como orientadora educacional em uma escola particular aqui em São Paulo e atendo no consultório crianças com suspeitas de autismo, né, que precisam de uma avaliação psicopedagógica ou também de atendimento psicanalítico. Então, eu resolvi conversar com vocês a respeito da inteligência emocional. E, a meu ver, é um tema muito interessante, né? Sempre foi e, na atualidade, cada vez mais. Só que, para a gente discutir inteligência emocional, eu vou usar, primeiramente, as inteligências múltiplas, a teoria das inteligências múltiplas de Gardner. Howard Gardner é um teórico que está vivo ainda, né? Ele trabalhou com Jean Piaget. Então, ele é da teoria construtivista. E ele fez bastante pesquisa, né, na área da neurologia. E, de acordo com as pesquisas dele, ele chegou a uma seguinte conclusão: de que todos nós temos, no mínimo, 7 tipos de inteligência diferentes. Todos nós temos essas inteligências, né? Elas atuam de forma diferente em cada um de nós. Elas atuam em consonância uma com a outra, em níveis diferentes, né? Mas o que é bem interessante dessa teoria é que o Gardner, ele vem nos falar que todos nós somos inteligentes, né? Porque nós possuímos vários tipos de inteligência, não apenas uma, né? Ou não aquelas que a escola valoriza, como a inteligência lógico-matemática, né? Ele vem falar que tem outras inteligências que vão para além das inteligências escolares, né? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essas inteligências múltiplas, para que a gente amplie, assim, a concepção do que de fato seriam, né, essas inteligências, o que é ser inteligente, né, hoje em dia, para a gente poder pensar um pouquinho no que seria essa inteligência emocional que tanto a gente fala hoje. Bom, então, como eu falei para vocês, o Gardner, ele é construtivista, né? Trabalhou com Piaget e ele continua fazendo a pesquisa dele, não está encerrada, né? Então, por isso que, a princípio, eu comentei com vocês que nós temos 7 tipos de inteligência diferentes,
mas existem outras que ele continua investigando e buscando essa comprovação científica, né? Então, ele estuda o cérebro e ele vê onde essas inteligências estão localizadas, né? No aspecto neurológico, fisiológico mesmo, do ser humano. Então, gente, a princípio, como eu disse, são 7 inteligências. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, vou citar as 7, e depois vou falar um pouquinho de cada uma individualmente. Então, quais seriam essas 7 inteligências? A inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, inteligência musical, espacial, corporal sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Calma, falou muito rápido, a gente não conseguiu prestar atenção. Eu vou falar um pouquinho devagar de cada uma. A primeira inteligência, gente, então, é a inteligência lógico-matemática. Como o nome fala, ela é uma inteligência, uma habilidade que todos nós temos em lidar com operações lógicas, né? Que envolve o raciocínio lógico, né? Não só aquela matemática que a gente vê nas escolas, mas a habilidade, a capacidade da gente trabalhar com números, né? Ter um raciocínio mais lógico, mais complexo, enfim. Em algumas profissões, a gente vê essa inteligência mais destacada, né? Por exemplo, em engenheiros, arquitetos também, né? Pessoas que trabalham com tecnologia da informação, com processamento de dados. Então, que tem essa habilidade lógico-matemática é um pouco mais desenvolvida, né? Em maior nível, eu diria assim, do que outras inteligências que a gente vai ver posteriormente. A segunda inteligência, então, seria a inteligência linguística. Essa inteligência, como o nome fala, ela tem a ver com essa capacidade que a gente tem, com essa habilidade de trabalhar bem a questão linguística, né? Trabalhar bem com as palavras, com a oratória. Então, normalmente, ela é bem mais desenvolvida naquelas pessoas que se comunicam muito bem, né? Que conseguem convencer o outro por meio da sua palavra, né? Da linguagem, seja ela a linguagem oral ou a linguagem escrita. Então, aí a gente pode incluir professores, pastores, líderes religiosos como um todo, né? Até vendedores também, né? Às vezes a gente vai numa loja, vai em algum lugar e não está tão interessado em levar um produto, né? Mas aquele vendedor, ele vem com a lábia que a gente já conhece, e ele te mostra todas as qualidades daquele produto e te convence de levar, né? Explicando, apresentando muito bem o produto. Então, isso faz dele um bom vendedor, porque ele usou, né, o dom da oratória, usou muito bem as palavras e teve aquele poder, né, de te convencer. Então, por isso que eu comentei que é muito comum em líderes religiosos, líderes como um todo, né? Mas professor, líderes religiosos, pastores, padres, eles usam muito bem o dom da oratória, né? Eles dominam muito bem as palavras. Cantores também que conseguem compor, né? Compositores que conseguem tocar os outros, né? Os sentimentos dos outros por meio de poemas, de músicas, né? Também eles entrariam como pessoas que possuem uma inteligência linguística mais aflorada, mais aguçada. Depois a gente tem a inteligência musical. O que seria essa inteligência musical? Ela tem a ver, né, o próprio nome já fala, com essa questão da música, mas no sentido daquelas pessoas que conseguem reconhecer com facilidade timbres, né, volumes, timbres diferentes, pessoas que conseguem reconhecer músicas de ouvido, como a gente costuma falar, né? Muitas vezes essas pessoas elas aprenderam a tocar sozinhas, não necessariamente precisa ser um músico, né, um musicista,
para ter essa inteligência bem aflorada. Mas são pessoas que às vezes nem tocam nenhum instrumento, mas percebem que tem essa habilidade de reconhecer, de discriminar timbres, né, diferentes estilos de música. A gente percebe na criança pequena também, né, quando ela tem essa capacidade mais aflorada e ela se identifica muito, né, com essa questão musical, ela se acalma com uma música mais tranquilinha, ela dança quando ela escuta também uma música mais agitada, enfim. Como eu disse, todos nós temos essa capacidade, né? Em alguns, isso vai se tornar mais evidente, mas todos nós temos. A outra inteligência é a inteligência espacial. A inteligência espacial, também o nome já nos dá a ideia, né? Ela tem a ver com a questão do espaço físico, né? Então, são pessoas que trabalham muito bem essa questão de localização, né? De harmonia, voltada para o espaço, para o ambiente. Como assim? Decoradores, por exemplo, arquitetos, pessoas que trabalham com design de ambientes, pessoas que trabalham muito bem com cor, com a harmonia de cores também, né? Designs de moda também se encaixariam aí. Então, essa questão de espaço, de cor, de harmonia entre formas, é uma coisa bem acentuada em quem tem essa inteligência um pouco mais aflorada que as demais. Depois, nós partimos para a inteligência corporal sinestésica. A inteligência corporal sinestésica, também o nome já dá uma dica, né? Tem a ver com a questão corporal. Então, ela está mais evidente naquelas pessoas que percebem muito bem o seu corpo, né? Que tem um conhecimento bem aprofundado da força, da dominância do corpo. Então, normalmente, a gente pode inserir aí atletas, né? Todos os tipos de atletas, né? Jogadores de futebol, pessoas que fazem ginástica artística, né? Jogadores de vôlei, de basquete. Então, ela sabe onde está localizada muito bem a força, né? É no braço direito, é no esquerdo, é na perna esquerda, é na perna direita, né? Então, elas precisam dominar muito bem o seu corpo, ter essa noção do corpo, né, das questões corporais muito bem trabalhada, para que ela faça bom proveito, bom uso disso. Então, como eu falei, normalmente a gente encontra essa inteligência nesses atletas, né? Qual a outra inteligência? A inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal, ela está voltada, gente, para esse conhecimento do outro, né? Das emoções do outro. Então, é quando você normalmente é procurado, né, para aconselhar, para ouvir o outro, as pessoas te acham, te consideram um bom amigo, um bom conselheiro, porque você é muito bom para reconhecer e trabalhar as emoções do outro. Então, você consegue perceber muitas vezes essa variação, né, de humor, né, de sentimentos nas pessoas próximas de você. E aí você acaba sendo um bom ouvinte, um bom conselheiro também. A outra inteligência é a inteligência intrapessoal. É o oposto da inter, né? Enquanto a inter é voltada para o outro, a intra é voltada para si mesmo. Então, a gente percebe essa inteligência um pouco mais aflorada naquelas pessoas que se conhecem muito bem, né? Tem um autocontrole, um autoconhecimento, né? Conseguem pensar a respeito dos sentimentos, das sensações, tem facilidade em nomeá-las,
né, e em conseguir observar mesmo seu comportamento, né, pensar sobre si mesmo, né. Então, essa inteligência é bastante difícil, né, da gente conseguir desenvolver assim plenamente, porque envolve um conhecimento do eu, né, muito forte. Além dessas inteligências que eu comentei com você, então nós já fechamos as 7 inteligências. Gardner fala de mais 2 inteligências, que ele chama de inteligência naturalista e a inteligência existencialista. Vamos lá para a inteligência naturalista. Como o nome fala, envolve as questões da natureza. Então, a gente percebe essa inteligência um pouco mais aflorada naquelas pessoas que têm um conhecimento sobre as questões ambientais, que gostam, que conseguem discernir diferentes espécies de animais, de planta, né? Normalmente, assim, biólogos, pessoas que trabalham com animais, com planta, né, com flora, com fauna, enfim. Eles gostam e conseguem discernir muito bem, tem essa questão dessa sensibilidade mais aflorada, mais aguçada para essas questões da natureza. E a inteligência existencialista, ela é muito mais aguçada em filósofos, por exemplo, né? Pessoas que se questionam constantemente sobre a nossa existência, né? Sobre essas questões espirituais, sobre essas questões existenciais mesmo, né? Então, a gente percebe também em líderes religiosos, em filósofos. Então, com essas 2 inteligências, nós concluímos, então, 9, né? Vocês lembram que eu falei, a princípio, em 7, e depois eu acrescentei mais essas 2, totalizando, então, 9. Como a teoria não é uma teoria fechada, concluída, Gardner continua estudando e pesquisando, ele fala na possibilidade de outras inteligências. Entretanto, essas inteligências, elas precisam ser investigadas para poder ser comprovadas neurologicamente falando, para que possa, de fato, ser aceita como uma nova inteligência. O que Gardner conseguiu, a priori, foi que essas 7 inteligências pudessem ser comprovadas e aceitas como inteligências múltiplas. E aí acrescentou mais essas 2 que também estão em comprovação. Então, pode ser que surjam ainda mais inteligências. O que eu vejo assim como muito interessante dessa teoria? A princípio, as escolas, né, a vida da gente, a nossa sociedade, ela acaba valorizando 2 inteligências, né, que são a inteligência lógico-matemática e a inteligência linguística, que são as que mais são usadas na escola, para você aprender matemática, física, química, português, história, geografia. E as outras inteligências não são tão exploradas assim. Elas acabam não sendo nem vistas como inteligências de fato. Então, para mim, essa teoria das inteligências múltiplas, ela vem desconstruindo esse pensamento de que a gente precisa realmente ter apenas o raciocínio lógico matemático e o aspecto linguístico bem desenvolvido. Ela vai falar em outros aspectos, né? Como nós vimos, a questão musical, a questão corporal, né? A questão espacial, intrapessoal, interpessoal. E outra coisa que eu acho bem interessante, que eu penso que é um grande ganho com essa teoria, é que ele vem dizer que todos nós temos essas inteligências, né? Então, por esse ponto de vista, não existe ninguém sem inteligência. Porque se todos nós temos a capacidade de desenvolver
essas inteligências, o que vai diferenciar um sujeito do outro é a forma como cada uma dessas inteligências se combinam entre si, né? Então, em algumas pessoas, aparece com mais evidência determinada inteligência e outra em menor incidência, mas todas vão aparecer, né? Porque elas se combinam, como eu acabei de falar. Por exemplo, nós estávamos falando de atletas, quando eu dei o exemplo da inteligência corporal sinestésica. Realmente, né, um atleta, ele precisa dominar muito, ter essa inteligência muito bem aflorada, muito bem desenvolvida. Entretanto, dependendo do esporte que ele execute, essa inteligência, para ser bem desenvolvida, vai precisar chamar outras inteligências que vão agir, então, em conjunto. Por exemplo, a Daiane dos Santos, né? Que fazia aquelas coreografias, né? Ela tinha que ter a noção do espaço corporal sinestésico muito bem trabalhada, mas ela juntava a questão espacial. Então, veja bem, como atleta, a questão corporal sinestésica aparecia como primeira, como principal, como a mais evidente, mas ela trazia junto a questão espacial, já que era um esporte todo coreografado, né, todo em sintonia, sincronizado, e a questão musical também, né? Também trazia a questão do raciocínio lógico-matemático, porque ela tinha que pensar cada movimento num tempo certo, no espaço certo, dentro de toda uma cronologia, uma lógica. Então, é isso. Por mais que uma se destaque, as outras entram como coadjuvantes, né? Então, isso é muito bacana da gente pensar, de entender, né? Que não temos nenhuma nem duas inteligências, nós temos várias, e que, dependendo de como a gente se desenvolve, algumas vão aparecer mais evidentes do que outras. Bom, vamos chegar então na questão da inteligência emocional, que foi o objetivo, né, dessa aula de hoje. O Gardner, ele não usou esse termo inteligência emocional. Quem desenvolveu essa teoria, essa ideia, foi outro teórico chamado Daniel Goleman. Nós não vamos falar hoje desse teórico especificamente. A gente está falando das inteligências múltiplas. A partir das inteligências múltiplas, eu vou trabalhar com vocês o que seria uma ideia de inteligência emocional, então. Como Gardner não falou da inteligência emocional, ele falou de inteligência múltipla, como que a gente pode entender o que é inteligência emocional partindo de Gardner? Bom, eu expliquei para vocês que existem duas inteligências voltadas para a questão das emoções, que é a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. A inter é voltada para o outro, enquanto que a intra é voltada para si mesmo. Então, se nós juntássemos essas duas habilidades, essas duas inteligências, interpessoal com a intrapessoal, as duas bem trabalhadas, né, bem aguçadas, elas também seriam o que a gente entende como inteligência emocional. Então, é essa capacidade de trabalhar muito bem as emoções com o outro e também consigo mesmo, né? Se autocontrole, se conhecer muito bem, né? Dominar muito bem as emoções, né? Pensar os desafios, né? Ter empatia, que é uma coisa fundamental hoje em dia, né? Então, essa inteligência emocional, além de estar voltada para o eu, precisa também estar voltada para o outro. Eu lembro que há um tempo atrás, eu atendi uma paciente jovem, ela devia ter mais ou menos uns 22, 23 anos, e ela trabalhava em banco. E eu não sei se alguém da turma já trabalhou em banco, mas costumam se trabalhar em ilhas, né? E ela sempre era trocada de ilha, porque em cada ilha que ela estava, ela sempre criava, de uma certa forma, um conflito com o grupo.
Quando ela tinha que trabalhar sozinha, ela era muito boa. Ela batia as metas, ela sempre era muito bem elogiada, mas o problema estava relacionado com o grupo, né? Em grupo, ela tinha essa dificuldade. Então, apesar das trocas que aconteceram no ambiente de trabalho, chegou um momento que foi muito difícil mantê-la naquele emprego. Então, quando ela foi demitida, uma das coisas que o superior comentou com ela é que ela não tinha inteligência emocional. E aquilo ficou na cabeça, né? Quando ela foi procurar a terapia, foi uma coisa que ela chegou falando, né? Ah, eu queria saber o que significa isso, né? Por que ele falou que eu não tenho inteligência emocional? E aí ela contou a história toda, né, dela, dessa dificuldade de trabalhar em grupo. E aí nós chegamos a essa conclusão, né, de que de fato ela tinha essa inteligência intrapessoal, ela conhecia muito bem seus limites, as suas potencialidades, né? Mas ela não tinha a interpessoal. Ela não ia se relacionar bem com o outro, né? Reconhecer no outro essas dificuldades. Ela não conseguia ter essa empatia, né? De se colocar no lugar do outro, enfim, de pensar, né, no coletivo, que é uma coisa que hoje o mercado de trabalho solicita muito, né? Que a gente saiba trabalhar no coletivo, né? Na coletividade, no grupo, trocar ideias, ouvir, né? O trabalhar em conjunto mesmo. Então, independente da sua profissão, isso é uma habilidade hoje em dia muito requisitada, né? A gente precisa, de fato, desenvolver cada vez mais essas habilidades, né, socioemocionais e a inteligência emocional. Então, hoje, como orientadora educacional, eu faço isso com os meus alunos, né? Eu penso sempre em atividades, em exercícios, em propostas práticas que fazem com que eles pensem, né, no outro, se coloquem no lugar do outro, saibam ouvir, compartilhar, trocar ideias, né? Porque a gente não nasce com essas inteligências todas desenvolvidas, né, pessoal? A gente precisa desenvolvê-las. Há uma necessidade de um desenvolvimento emocional. Então, desde pequenininho, desde criança, desde bebê, a gente precisa trabalhar isso com as crianças, né? Ajudá-las a desenvolver a inteligência emocional. Com atividades simples, né? Ajudando elas a nomear, por exemplo, aquilo que elas sentem, né? Então, o que é um ciúme, né? Por exemplo, entre irmãos. O que é isso que eu sinto, né, com o meu irmão, em relação ao meu irmão? Né? O que é isso que eu sinto quando a minha mãe sai, quando meu pai sai, eu fico sozinho, né? Que sentimento, que sensação é essa? Então, ó, isso que você está sentindo é alegria, é tristeza, é ciúme, você está magoado, né? Enfim, ajudar a criança a falar sobre o que ela sente e também a nomear, né, aquilo que ela está sentindo. Por desenhos, por jogos, né? A gente faz uma série de atividades com as crianças para que elas desenvolvam bem essas emoções. E na escola também a gente pode fazer isso, né? Para que quando o sujeito, então, chegue na idade adulta, no mercado de trabalho, enfim, ele já vá com essa questão emocional um pouco mais trabalhada. E não é fácil, né, gente? É muito difícil a gente falar sobre a gente, falar sobre o que a gente sente, falar, né, sobre o que incomoda a gente, sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Ainda mais em épocas como essa que a gente vive hoje, né? Que quando a gente é magoado, né, pelo amigo, a gente simplesmente
bloqueia ele, né, do WhatsApp, deixa de seguir, dá lá o unfollow, né, e pronto, e acabou ali. Então, você não se dá mais o trabalho de discutir, né, aquele incômodo, aquela sensação que ficou, né, aquela mágoa, né, e acaba terminando uma amizade, uma relação, por questões que não foram faladas, né, não puderam ser ditas, né, então são dificuldades reais, concretas, ainda nos dias de hoje, né, principalmente, como eu estava dizendo, nos dias de hoje, com toda essa tecnologia que faz com que a gente tenha relações cada vez mais líquidas, né? Então, é mais um motivo para a gente pensar a importância desse desenvolvimento emocional em todos nós, né? Desde a infância até a idade adulta, e o quanto isso é importante no nosso ambiente de trabalho, né? Independente, como eu disse, da profissão que você tenha, né? Evidentemente, quem trabalha com o público requer, né, com mais ênfase essas habilidades. Mas, no geral, né, você precisa ter, né, empatia, ter sensibilidade, saber ouvir críticas também, né? Porque elogios é super fácil, né? Ouvir elogios todo mundo gosta, todo mundo adora, né? O ego sai massageado, né? Igual aos likes que nós estávamos comentando agora das redes sociais, né? De você dar um follow, enfim. Quanto mais like você tem, mais querido, mais legal, mais bacana você é. Mas ouvir críticas é difícil, né? Então, cada vez mais é importante a gente saber lidar com essas questões, uma vez que a gente está muito exposto, que as nossas ideias estão sendo mais compartilhadas, né? E que a gente também tem um adoecimento emocional maior em épocas como essa, né? A gente vive um momento de falta de saúde mental, né? As pessoas sofrem muito por ansiedade, por angústia, né? Nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena e de isolamento social, isso até piora, né? As pessoas não conseguem lidar com o ócio, com o tédio, né? E aí pioram mais ainda, porque ficam sozinhas, entre aspas, né? Na verdade, sozinha nós nunca estamos, porque a gente fica com a gente mesmo, né? Os nossos pensamentos, as nossas ideias. Então, a gente também tem que conseguir suportar essa solidão, uma vez que nos leva a refletir sobre nós mesmos, né? Quando eu estou sozinha, eu estou com os meus pensamentos, eu estou com as minhas questões, né? E isso angustia muita gente, porque é muito difícil parar e se ouvir, né? Tá bom, deixa eu dar uma lida aqui numa questão da Ailta Santos. Como podemos nos autoconhecer e fazer essa avaliação em nós mesmos? É questão de inteligência emocional? Sim, sim. Como é que a gente pode se conhecer, né, e fazer essa avaliação de nós mesmos? Olha, como terapeuta, que eu sou também, Adailta, a terapia é um bom caminho, né? Quando você passa por análise, por terapia, isso te ajuda a ter esse autoconhecimento, né? Porque você vai cada vez mais falando de você, da sua história, das suas emoções. Então, eu vejo que o processo terapêutico é algo assim, que super contribui para o conhecimento das habilidades emocionais, socioemocionais como um todo, né? Então, eu acho que a gente deveria, eu acho não, né? Eu tenho certeza, eu penso assim, eu defendo essa tese de que todo mundo deveria fazer terapia, sabe? Porque cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da física. Então, a gente não vai ao médico, né, regularmente, a gente faz exames, a gente também cuida do corpo, né, a gente faz exercícios físicos, a gente busca fazer uma academia, busca se alimentar bem,
Quem não faz academia, mas, sei lá, faz uma caminhada, faz uma corrida, alguma coisa em casa mesmo, mas sempre se mantém preocupada com essas questões da saúde física, corporal. Mas e da saúde mental, né? Por que a gente cuida também? Nós deveríamos cuidar, né? A gente deveria se preocupar em se conhecer mais, né? Em dominar mais as nossas emoções, conseguir falar sobre elas, né? Então, com certeza, é uma questão de inteligência emocional, porque envolve o autoconhecimento, né? Acredito que eu consegui responder a tua questão. Sim, Adailton, acho que sim, né? Bom, alguém tem mais alguma questão? Bom, podem colocar as questões aí, tá, pessoal? Vou ver aqui se tem mais alguma questão. Tá, ok. Como eu estava dizendo, é um processo, né, gente? A gente não nasce realmente com todas essas inteligências bem desenvolvidas. Deixa eu ler a próxima pergunta aqui. A Ana Paula fez uma pergunta bem interessante. Ana Paula, como se manter firme emocionalmente nesse período de pandemia, ter que levar a vida normal com as mortes ocorrendo? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer assim, tem um psicanalista que eu adoro, que chama Contardo Caligares. Ele é italiano, mas ele se naturalizou brasileiro, por isso que ele tem esse nome um pouco diferente, né? Ele fala que uma pessoa se manter normal numa época como essa, como se nada tivesse acontecendo, é patológico. Né? Ninguém consegue se manter normal numa situação como essa, tipo fazer de conta que nada está acontecendo. É impossível, né? Tá acontecendo um monte de coisa. A gente está preocupado com a gente, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente gosta, né, com os nossos parentes, a gente está preocupado com a questão econômica, né, com crise, então não dá para fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então, eu concordo com o Caligares quando ele fala isso. Se manter normal numa situação como essa, isso sim é patológico. O que a gente tem que fazer, né, é aceitar realmente que esse momento traz essa instabilidade, né? Por vezes a gente se sente mais animado, outras vezes não, mais motivado, né? Outras vezes não, outras vezes sem ânimo. Então também não adianta sair por aí nessa fúria enlouquecida de produzir a qualquer custo, né? Inclusive, eu tenho um perfil no Instagram. Se vocês quiserem seguir, sempre posto coisas nesse sentido e postei algo parecido com a sua pergunta. O meu Instagram é doutora Glaucia Bidon. O doutor é D-R-A, Dra, né? Dra Glaucia Bidon. Então, vocês podem seguir lá, que vocês vão encontrar também alguns posts sobre esse tema. Então, não ficar nessa loucura, né, de eu tenho que produzir cada vez mais, porque eu estou em casa, eu tenho que fazer 1 milhão de cursos e assistir 1 milhão de lives. Então, se respeita seu tempo, respeita seu momento. Se você não está se sentindo bem, fica tranquila, sabe? Descansa um pouco. E lidar com, como eu falei, com esse ócio, com essa solidão, é extremamente importante. E eu sei que muita gente tem dificuldade, né, de lidar com isso. Porque quando a gente está só, como eu disse, a gente está com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas questões, e isso angustia bastante, né? Então, é sempre bom estar com alguém, estar acompanhado do que estar sozinha, né? Mas é importante, é fundamental. A solidão, né, ela é construtiva também. Eu não sei se vocês assistiram um filme chamado Divertidamente, que fala, né, dessas emoções. Então, ele fala sobre 5 emoções, acho que é a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojo.
E eu não vou dar spoiler do filme, né? É melhor vocês assistirem, mas o final é surpreendente, né? A gente pensa assim que é sempre a alegria que prevalece, só que existem outras emoções e aí cada uma tem a sua importância, tem o seu lugar, né? Elas servem para ajudar a gente, né? Para nos manter sãos e salvos. Então, vejam o filme, é bem interessante, vocês vão gostar. Deixa eu ver uma outra questão. A Maria Adriana, é mais fácil trabalhar a inteligência desde a infância ou tanto faz, já sendo adulto? É bem mais fácil trabalhar na infância, né, Maria Adriana? Por quê? Como eu fiz pedagogia também, além da psicologia, a gente aprende que tudo que acontece na infância, tudo que a gente aprende, entra como educação ali, né? Você está sendo educada naquele momento, né? A base da sua inteligência, da sua organização psíquica, enfim, cognitiva, tudo está se dando nos teus primeiros anos de vida. Isso não quer dizer que quando você fica adulto ou adolescente você não possa aprender. Lógico que você pode. Só que algumas questões entram como reeducação, né? Então você tem que mexer numa base que já existe e por isso ela vai ser um pouquinho mais difícil. Então tudo que você puder estimular, trabalhar bem, ainda na infância, ainda nos primeiros anos de vida, é melhor. Porque dependendo da questão que a gente esteja falando, se trata assim de reeducação. Então, na questão emocional, é melhor a gente trabalhar desde a infância, né? Ensinar a criança, como eu disse, através de atividades lúdicas, brinquedos, desenhos, enfim. Tem uma série de atividades que também depois a gente pode trocar uma ideia. Eu vou pôr depois o meu e-mail no chat e o Vitor pôr, o professor Vitor também, e a gente pode trocar conteúdo, dicas, materiais, para vocês que têm filho, de repente, quiserem usar em casa, né, ou na escola também, enfim. Mas pode ser desenvolvida na idade adulta, claro, sem dúvida também, né? Melhor que seja a partir da infância. Que mais que a gente pode falar? Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode colocar lá, tá, pessoal? Quando a gente fala de emoção, né, como um todo, nós estamos falando dessa capacidade de gerenciar as emoções, né? Tem a ver também com o controle emocional, com esse controle das motivações e lidar com desafios, né? Tanto que a gente hoje nem usa mais esse termo inteligência. A gente fala assim, habilidades e competências, né? Você precisa fazer a criança, enfim, o adulto, o sujeito, aprender a lidar com situações do dia a dia. Então, ele precisa desenvolver habilidades e competências, né? Para sair de certas situações, para fazer diversos tipos de trabalho. Né? Essas são as palavras, habilidades e competências, né? Ao invés de inteligência. Deixa eu ver aqui mais uma questão. Certo. Falar um pouquinho a respeito das crianças na quarentena, né, gente? É muito importante. Eu tenho um filho, né, um menino de 8 anos, e é muito importante a gente entender que as crianças, elas não estão alheias, né, a isso tudo. Elas estão percebendo tudo o que está acontecendo e elas sentem falta, né, da escola, elas sentem falta dos amigos, elas sentem falta dos parentes mais distantes, né, às vezes do vovô, da vovó, que ela não está podendo ver. Então, precisa, sim, conversar com as crianças, explicar, né, de uma forma que ela possa realmente entender, né, que existem uma série de cuidados que precisam ser tomados para o bem dela, para o bem da família, para o bem de quem a gente gosta. Mas também é importante, assim como eu falei em relação a nós, pensarmos isso em relação às crianças, né? Não cobrar demasiadamente,
não cheira a criança de atividades. Dependendo da idade, as crianças não conseguem ter essa atenção na educação à distância, né? Então, elas não têm em casa, né, o suporte que a escola dá. Então, elas ficam mais tensas, elas ficam nervosas, elas não conseguem prestar atenção, né, na aula em casa, mesmo que seja 1 hora e meia, né? Então, respeitar a criança, respeitar o tempo dela, não sobrecarregá-la, né? Tentar conversar sobre esse tema, sobre esse assunto com elas, explicar realmente da importância desses cuidados e tentar também entender que para a criança esse confinamento é um pouquinho mais difícil, porque ela tem muito mais energia, né, para gastar. Então, fazer atividades dentro de casa, né, também deixar um pouquinho solta, quer assistir um vídeo, quer assistir um filme, né? A gente não sabe muitas vezes o que fazer com o celular, com o tablet, com crianças nessa época, mas a gente acaba tendo que soltar um pouco mais, né? E eles também estão ociosos, entediados, assim como nós. A Lilian, lidar com pessoas agressivas e que não aceitam sua opinião, principalmente nas redes sociais. Nossa, difícil, né? É uma realidade que hoje, infelizmente, é uma realidade, assim, uma coisa concreta, né? A gente vê muito essas discussões nas redes sociais. O que a gente vê é que essa agressividade, né? Ela tem a ver justamente com essa dificuldade, a gente está falando de inteligência emocional, né? De não ouvir o outro, né? De não ouvir uma crítica, uma opinião diferenciada, né? Porque é saudável. A gente pode ter a nossa convicção e nem por isso não significa que a gente não possa ouvir o outro. Então, o ideal é que a gente trabalhe essa questão da empatia, inclusive nas redes sociais, né? O respeito, se colocar no lugar do outro, né? Mas por que isso acontece, essa agressividade? Porque tem pessoas que não têm realmente o controle emocional, não tem a questão da empatia bem desenvolvida, né? E aí usam de uma carapuça, né? Desse distanciamento, né? Dessa tela, para escrever o que quer, falar o que quer e sair de cena. Chega até a ser uma covardia isso, né? Porque você não permite o outro se contrapor ao que você disse, né? Então, todo mundo cria uma coragem estúpida nas redes sociais, né? Fala o que quer e sai de cena, né? Então, é uma realidade bem difícil mesmo. A gente está aprendendo a lidar com essas questões, né? Voltadas para o ambiente virtual. Mas bem interessante a sua pergunta, viu? Eu acho que a rede social, ela revela muito sobre a gente, né? Ela vai falando um pouquinho sobre como a gente é, o que a gente pensa, né? As nossas inseguranças, porque os nossos posts, né? Os nossos comentários, eles são reveladores, né? Inclusive, algumas empresas, né, gente? Elas costumam olhar as redes sociais, né? Os perfis de Facebook, de LinkedIn, né? E elas vão vendo o que você posta, o que você comenta, né? Quem você segue. Então, tudo isso, hoje em dia, é visto, né? É analisado pelas grandes empresas. Tá bom, gente? Acho que, a princípio... Deixa eu ver se temos mais alguma questão. Oi. Mais alguma questão, professor Vitor? Nossa, eu pensei que... Oi? Alci, tudo bem? Tudo bom? Então, não temos questão, só tem um comentário da Ana Paula aqui, que ela falou que mais sociais acabam postando textos e imagens com ofensas e não tem empatia às suas opiniões contrárias. Tem uma última pergunta aqui, da Rebeca. Ela está perguntando aqui se tem alguma técnica, alguma
algumas técnicas ou exercícios que possam ajudar as pessoas quando sentem ansiedade na crise. Oi, tá me ouvindo? Eu tinha desligado o microfone para te ouvir melhor e não dar interferência nem eco. A pergunta da Rebeca é se existe alguma técnica para a gente aprender a lidar com uma crise. Acho que é isso, né? Acho que foi essa questão, né, Vitor? Bom, se a gente estiver falando de uma crise de ansiedade, tem técnicas, sim. Inclusive, eu comentei ainda agora do meu Instagram, se vocês seguirem lá, tem um post que eu fiz, acho que uma semana atrás, que fala sobre isso. Como lidar com uma crise de ansiedade, né? O que fazer durante uma crise de ansiedade. Então, quem já teve sabe como é difícil, né? É duro passar por ela. Mas a gente sabe também que a gente passa, né? Que a gente consegue sair dessa crise. Os sintomas, eles são desesperadores, né? A palpitação, às vezes tontura, náusea, dormência das pernas, né? Dos membros, enfim, dores de cabeça. Então a gente pensa que vai morrer, pensa que vai perder a noção, né? Vai desfalecer, enfim. Então, o que a gente indica como melhores atitudes nesse momento? Primeiramente, é procurar um ambiente ventilado, né, onde circule o ar, onde você possa respirar, né, calmamente, profundamente. Quando a gente começa a ter o controle dessa respiração, né, funda, né, e calma, a gente vai se acalmando também, vai saindo da crise, voltando para a normalidade. A gente indica que a pessoa procure tomar um chá calmante, evite cafeína ou produtos com cafeína depois de um certo horário, porque essas crises costumam dar mais em períodos noturnos. Então, café, chá verde, chá preto, Coca-Cola, né? Enfim, produtos de cafeína, eles prejudicam ainda mais. Uma outra questão é lavar o rosto, né? Jogar uma aguinha, ter esse contato com a pele, com o rosto, com as mãos. Isso também traz uma confiança, uma segurança, calma. A gente indica que você não passe por uma crise sozinha. Então, chama alguém da sua casa, alguém que você confie, algum parente, seu marido, enfim. Pede para ficar um pouquinho com você até a crise passar, né? O que mais? Tem técnicas de meditação que ajudam também, né? Hoje a gente usa bastante o mindfulness, que é uma técnica desenvolvida para o autocontrole, né? Para esse autoconhecimento, que também é muito importante, né? A gente sabe que é desesperador, mas a gente sabe também que ela passa, né? A crise é momentânea, então a gente passa por isso. Siga lá o Instagram para vocês verem também mais algumas dicas e a gente continua se falando, né? Trocando ideias. Gente, eu gostei bastante de conversar um pouquinho com vocês. Espero ter respondido as perguntas. Me coloco à disposição, tá? O Vitor já colocou lá o Instagram, coloca o e-mail também, e eu vou passar para o professor Vitor para que ele faça o encerramento. Muito obrigada mesmo pela atenção, pelas perguntas, e em breve a gente se encontra. Glaucio, tem uma última aqui da Ana, deixa eu falar rapidinho. Uhum. Ela pergunta se é normal se sentir sobrecarregado nesse período de quarentena e não conseguir fixar os pensamentos, se sentir com medo, vontade de chorar e por aí vai. E é normal? É normal. É normal porque o que acontece? Quem foi que fez a pergunta? Qual é o nome da pessoa? Desculpa, eu não ouvi. O nome da pessoa, Vitor? Foi a
Bom, tudo bem, eu vou continuar respondendo. É normal, sim, como eu havia comentado há pouco, a gente está em casa, mas a gente não está de férias, né, gente? As pessoas falam assim, você está em casa, aproveita, faz um curso, aprende alguma coisa inédita, assiste um monte de live, faz um monte de coisa. Então, assim, que a ideia de você estar em casa significa que você precisa produzir, né? Precisa ser útil, produzir, então fique em casa, mas produza. Não é isso, né? A gente está em casa, mas a gente não está de férias, a gente não está despreocupado, muito pelo contrário, né? A gente está vivendo uma situação bem tensa, foi a Ana Paula, né? A gente está vivendo uma situação bem tensa, muita gente assim está preocupada com questão financeira, com questão, né, de saúde, que é a principal. Então, muitas vezes, se sentir angustiada e sobrecarregada, vem dessa demanda que a gente se sente obrigado a seguir, né? Faz live, faz curso, assiste live, aprende uma coisa nova. O que você está fazendo? Você tem que aproveitar esse tempo. Gente, não se sintam obrigadas, né, a passar por isso dessa forma enlouquecida, desenfreada de superaproveitamento e superprodução de quarentena, né? É um período difícil para ser respeitado, precisa respeitar o tempo de cada um. Se você tiver a fim de fazer uma live, beleza. Se você tiver a fim de assistir uma live, beleza. Se você também não tiver, respeite seu tempo, né? Não se sobrecarregue, porque realmente quem está sobrecarregado acaba não dando conta de tudo mesmo, né? Então, acho que respeitar a si mesmo e esse momento que a gente está vivendo é fundamental. Maravilha. Sim. É que eu não tinha ouvido, pensei que era outra pergunta. Fala um pouco aqui. Galci, então, muito obrigado pela aula de hoje. A gente vai se ver em breve, quando tudo isso passar e vai passar, para tirar mais algumas dúvidas que tiverem. E eu queria ser a presença sua aqui, essa disponibilidade em pleno feeling, e também a presença dos alunos que participaram aqui, tá? Pessoal, muito obrigado, eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas aí. Vou deixar aqui só a Glaucia fazer dar um adeus aqui, um até breve para vocês, e a gente se encontra numa próxima live aí. Tá certo, gente. Então, eu agradeço também a participação de vocês, né, em pleno feriado, de estarem dispostos, né, nesse momento que a gente acabou de falar, difícil, né? E vocês aí participando, colocando questões. Eu espero que tenha sido bem proveitoso, que tenha sido um bate-papo gostoso. E, como eu disse, estou à disposição para a gente trocar ideia, dicas. Fiquem super à vontade de chamar para me mandar um e-mail, chamar lá pelo Instagram. Vai ser muito, muito bom mesmo poder contribuir aí para a formação de vocês, viu? Muito obrigada mesmo, uma boa noite, um bom restinho de semana para todos. Obrigada, professor Vitor.